Minha convidada de hoje do Carona estava encontrando um sentido para a vida, foi estudar filosofia budista e se tornou monja. É aqui, hoje é aqui. Que bom, monja, receber a senhora tudo aqui. bem? Hoje é uma carona com calma, né? Isso, porque a gente vai voltar pro início. Antes da gente começar o nosso papo, eu preciso perguntar se tem algum lugar aqui em Jundiaí que você gostaria de ir para contar alguma história, relembrar alguma coisa, ou se esse espaço, o Centro Kadampa aqui de vocês, na Bela Vista, é o seu espaço. É o meu lugar preferido na cidade. Então tá bom, então eu vim pegar você aqui e vou te deixar na volta. Vamos dar uma volta aqui no bairro da Bela Vista. Na verdade, Jundiaí é uma cidade muito agradável para mim, sabe? Eu morei aqui desde que nasci. Nasci aqui na Vila Arens. Nasceu na Vila Arens? Nasci na Fernando Arens. Meus avós são italianos, da parte do papai, e na parte da mamãe são portugueses. Da parte do papai, o nono Caetano, ele era contratado pelo governo italiano para receber as pessoas em Santos, que vinham imigrantes. Bom, já colocar o cinto. É. Olha, quase que a gente estava indo sem cinto, hein? Ainda bem que tem um apito, deixa eu parar aqui. Isso. Agora a gente continua, devidamente protegidos. Isso. Bom, voltando então. Então, o meu avô, o Caetano Maggi, né? Ele era pago pelo governo italiano para receber os imigrantes italianos em Santos. Tá. Que tem, por isso que tem a Santos Jundiaí, né? A ferrovia. A ferrovia. Eles desembarcavam dos navios e vinham de trem até Jundiaí. E daqui de Jundiaí eles iam pro Brasil, os italianos. E tanto que a cidade de Jundiaí tem muito italiano. Quase só italiano. Não, só não, né? Tem muito italiano. Tem muito italiano. Em algum momento da sua infância ou da sua adolescência, você já pensava ou já estudava ou já observava um pouco esse movimento budista? Olha, eu sou da geração que assistia aquele seriado Kung Fu. Ah, é? no sábado à tarde, que era uma mistura de western com Buda, sabe? Tá. Então era um monge que vinha do Oriente pro Velho Oeste. Essa que era era o tema central da história. Central da história. E ele sempre trazia uma filosofia, um pensamento, uma coisa, e eu gostava demais. Eu assistia, eu era criança, não tão criança, tá? Já estava com uns 15 anos, acho que 12. E assim eu comecei a gostar da filosofia oriental. A sua família é católica? Desde sempre. Eu mesmo tocava violão na missa das 7, aqui da catedral. Eu falo que a gente não deixa de ser católico, porque você continua gostando de São Francisco de Assis, você continua gostando de Nossa Senhora Aparecida. Então, hoje eu posso dizer como budista que eu compreendo mais Jesus agora do que antes. Que para nós, Jesus é um Buda, sabe? É um ser iluminado. Os Budas nem sempre são budistas, em todo lugar tem Buda. Buda é um ser iluminado que aparece para ajudar os outros. E isso não tem religião, não tem nome. Agora, monge, eu quero saber, depois dos 15 anos. Aí eu comecei a frequentar as comunidades católicas, sabe? Eu sou do tempo daqueles com... os jovens se encontravam. Encontro de jovens católicos. Encontro de jovens católicos. Eu tenho um filho que participa disso até hoje. Ele é muito católico, inclusive. Mas eu não tenho problema nenhum, não. É só que depois disso, então, eu comecei, porque eu sou rebelde, entendeu? É uma budista rebelde? Todos budistas são rebeldes. É? É, porque a gente não aceitou o resto, não é mesmo? A gente não aceitou aquela fala. Todas as religiões têm mais ou menos a mesma fala. E eu ficava sempre me perguntando, para quem que eu estou rezando? Quem que é Deus? Como que funciona? Quando fala para mim, isso é mistério, eu já ficava, como assim mistério? Sabe? Não tem uma explicação? Não tem. Então eu ficava meio
desconsolada com isso. Sempre eu quis ser religiosa, sabe? Tá. Trabalhar na Cruz Vermelha, na África, sabe? Eu tinha esse sonho. E de repente a gente começa a namorar, fica besta em casa. Você se apaixonou? Foi. Com quantos anos? Acho que eu casei com 19 anos. Ah, se apaixonou cedo. Pois é, um casamento de 33 anos. Só que chegou uma hora que cada um começou a tomar um rumo. Nesse tempo, nesses 33 anos de casada, você já começou, já era budista? Continuei buscando. Minhas perguntas continuaram me incomodando. Eu tinha uma vida ótima. Um casamento que estava ótimo, as crianças crescendo, tudo normal. Ah, tava tudo bacana então. Tava tudo bacana, não teve problema nenhum. Era interior mesmo, um buraco, uma busca por uma coisa assim, será que a vida é só isso? Eu tava sempre buscando um sentido para a vida, sabe? Tá bom, eu tinha filho, o sentido da vida criar os filhos, tanto que em matéria de filho, eu sou muito afortunada, sabe? Que bom! Eles são sensacionais. Eu nem mereço tanto filho bom. Mas, não, eu pensei, mas tem mais coisa do que isso. Eu sempre pensava isso. Deve ter mais do que isso que eu tô percebendo. E eu acho que todo mundo chega uma hora que fala isso para si próprio. Eu comecei a fazer Tai Chi Chuan lá na Vila Arens, era o Samadhi naquele tempo. Tá. Eu fiz 15 anos de Tai Chi Chuan. E no Tai Chi Chuan, sabe qual é, né? Aquele devagar. Que vai assim. Os chineses falam, você pega a melancia, corta a melancia do meio, dá um pedaço para alguém, dá outro pedaço para outro. Porque o Tai Chi Chuan tem essa coisa de ser muito centrado, muito... fazer as coisas com calma, é um pouco sobre isso. Sim. Você era uma pessoa ansiosa, não, antes? Você era muito agitada? Eu nunca fui aquela pessoa mais agitada, mas eu gostava de praticar essa calma. Trazia para mim muita paz. Durante os 15 anos que você fez Tai Chi Chuan, você começou a perceber que você estava entendendo, procurando essa paz? Estava, inclusive o meu professor de Tai Chi, depois ele era o professor da minha professora, vamos dizer, era um monge budista e ele começou a ensinar o budismo. Foi aí que eu fui parar na Índia 2 vezes. Mas eu levei 1 ano para arrumar minha mente daquilo que eu tinha visto lá, sabe? Foi difícil sair desse mundo que a gente... comum? Desse mundo comum para esse outro lado? É complicado. Porque a gente está muito familiarizado com o modo de pensar da nossa família, dos nossos amigos, da nossa comunidade, que a gente é influenciado. Não é uma questão de ser influenciado ou não, a gente é influenciado. A gente pode escolher quem nos influencia, a gente pode escolher. E daí então, de repente, eu encontro essa vontade de melhorar. Tanto que eu encontrei um método que respondeu para mim. Esse método que a gente usa hoje no centro, que chama o método Kadampa, que vem das escrituras Kadampa, visa aumentar a nossa capacidade mental. Mas eu fui aprender budismo numa época que não tinha nenhuma literatura, sabe? Lá no 1995, 98. A internet estava engatinhando Não, ainda. não tinha nada disso. E também não tinha nenhuma informação sobre budismo. Parece incrível, né? Como é que foi sua família nesse momento? Como é que... A diferença começou aí. Porque quando você tem uma busca espiritual, no caso minha, busca espiritual, uma coisa muito pessoal. Nem todo mundo da minha família estava buscando a mesma coisa que eu. Aí todo mundo quer ir pro churrasco, todo mundo quer ir na piscina e você quer ir fazer retiro. E aí, nessa hora te acham estranha, falam, como assim? Egoísta. Eu fui chamada de egoísta muitas vezes. Você só pensa em você só faz por você, não é? Mas a minha intenção em melhorar era pro bem de todos. E os budistas são confundidos com pessoas egoístas.
vista. É mesmo? É, porque a gente fica muito tempo em retiro, faz as preces em silêncio, a gente não interfere muito na vida dos outros. Nesse momento que você foi chamada de egoísta, isso passou a te incomodar de alguma maneira ou você começou a entender um pouco melhor? Eu sabia que, do ponto de vista deles, eles tinham razão. Porque eu estava numa busca pessoal, sabe? A gente sempre fala assim, budismo é que nem andar de avião que está em pane. Quando o avião está em pane, cai as máscaras de oxigênio. E a instrução é, você põe a máscara em você primeiro, para depois pôr nas pessoas que estão ao seu redor. Olha, né? Que legal isso. E o budismo é a mesma coisa. Primeiro você cura o que você acha, o que você pensa. Porque nós pensamos errado a respeito de um monte de coisa, tá? Nós precisamos ter sabedoria para pensar nas coisas, que um fato tem muitos ângulos diferentes. Você não pode só achar que o seu ponto de vista é o certo. Você mudou o seu nome, o que é o Sangshimi. Foi me dado pelo venerável Geshe, que é o Sangyados. Ah, você não muda aleatório? Não sou eu que escolho. E tem um significado. O meu nome quer dizer afortunada amiga de longa vida. O nome que você recebeu no seu nascimento pelos seus pais, esse você não usa mais? Não uso mais. Aquela pessoa não existe mais. Tá, então aquela pessoa morreu. Deixou de existir. Isso mostra que você não precisa se identificar com isso que você pensa que você é. Para mim, foi a melhor coisa que aconteceu de incorporar isso, porque a gente se identifica, eu me defino desse jeito, eu me defino daquele jeito. É nada, você não é nem a raiva que você sente, nem o ciúme que você sente, nem a ignorância que você tem. Você não é isso, você é uma pessoa ótima. No fundo, nós todos somos seres puros, sabe? É que a gente não consegue ver isso. Não foi a primeira vez que a gente conversou. Verdade. No carro foi a primeira vez, foi diferente. Foi, desculpa alguma coisa. Imagina, foi incrível. E eu sempre levo muita sabedoria quando eu converso com você, Monja, porque a vida fica melhor, a vida fica mais leve. É maravilhoso, e tá vivo. A gente começa a entender um pouquinho mais da vida. Tá vivo é maravilhoso. Vamos largar os pacotes atrás. Vamos. E vamos levar só uma vida limpa. Vamos. Monja, posso dar um abraço? Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, querido.